O dia está chegando ao fim e mais uma vez estamos juntos na força da fé. E chegando a mais um final de semana e chegando no final do ano. E é preciso entender que a vida ela segue um caminho bem linear. Ou seja, ela segue uma linha onde ela vai para frente. A vida não é algo estático, ou seja, parado, mas é dinâmica. Ou então, eu quero que você compreenda isso para entender onde eu quero chegar. Se vivêssemos apenas do passado, estacionados em um determinado momento do tempo, até hoje, nós não teríamos a tecnologia que nós temos, a evolução que temos. Se você, por exemplo, for para determinados países onde o tempo praticamente parou, você vai notar que lá não existe conforto, que não existe uma segurança nos direitos de cada cidadão, onde o autoritarismo ele comanda de tal maneira que as pessoas não têm liberdade. E à medida que o tempo foi passando, as pessoas vão adquirindo liberdades. As mulheres antigamente não poderiam votar. Os negros eram considerados raça inferior. Então tudo isso vem parte de um passado que vai se modificando à medida que a vida vai caminhando e as pessoas inteligentes vão descobrindo que a vida não é aquela coisa escura, aquela coisa que não tem uma definição. Eles começam a enxergar que existe luz no fim do túnel para todas as situações. A lepra, por exemplo, era uma doença tão terrível que quando uma pessoa ficava leprosa, ninguém falava assim, vamos procurar médicos, vamos procurar um remédio, não. A primeira atitude das pessoas era afastar o leproso da sociedade para que o leproso vivesse longe de todos e não contaminasse mais ninguém. Hoje existe remédio para a hanseníase, que é a chamada lepra. E as pessoas hoje, quando elas descobrem que estão com lepra, existe um tratamento. Elas não são mais excluídas da sociedade. Você está entendendo o que eu estou falando? A evolução faz parte do ser humano. Antigamente, quando eu comecei a minha vida com Deus, e é importante a gente sempre lembrar de como a gente começou e entender como a gente vivia antes, para dar valor no que temos agora. Eu tive muita fé no início, mas a fé que eu tive no início não é a mesma fé que eu tenho hoje. Minha fé hoje evoluiu a tal ponto que antigamente eu achava que eu ficava esperando de Deus para Deus agir. Hoje eu aprendi que eu não vou esperar para Deus agir. Eu tenho que agir primeiro para Deus agir depois. Antigamente eu achava que tudo na vida resolvia com oração. E tem coisas que não resolvem com oração. O próprio Jesus ensinou que tem coisas que resolvem com jejum. Tem coisas que são atitudes. Por exemplo, se você quer receber perdão, se você não aprender a perdoar, não adianta quantas vezes e quantas horas você vai dobrar os joelhos e falar assim, Jesus me perdoa, se você não perdoar primeiro. Às vezes, a oração verdadeira do perdão não está nas palavras, mas na atitude que uma pessoa tem de perdoar aquilo que os outros fizeram com ela, perdoar a si mesma e acreditar no perdão de Deus. Olha como a fé da gente evoluiu. Infelizmente, muita gente está parada ainda, esperando que alguma coisa aconteça. O que vai acontecer, acontece em forma de... lembra do joguinho do dominó? Lembra quando as pessoas faziam, eu não sei se ainda fazem isso, de colocar um dominó na frente do outro fazendo uma trilha. E depois derrubavam o dominó e o dominó ia derrubando o outro até que todos caíram. As coisas espirituais, elas são assim, elas formam uma reação em cadeia. Se você provoca hoje uma ação que vai atrapalhar sua vida, isso vai ampliando amanhã, ampliando depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, até derrubar tudo.
Uma pessoa que hoje começa a falar assim: eu não consigo vencer. Amanhã ela já vai falar: eu não consigo vencer e nada dá certo para mim. E aí a coisa vai piorando. E depois ela já começa a falar: eu não consigo vencer, nada dá certo para mim, ninguém me ajuda. E aquilo vai piorando. E à medida que vai acontecendo isso, as pessoas vão se afastando dela, as situações vão ficando mais difíceis e aquela reação em cadeia vai crescendo e a pessoa, quando ela perceber, ela já está na ponta do buraco, na ponta do precipício, pronta para cair. Antes de cair, talvez ainda haja uma chance. Quando o povo de Israel estava exilado. Exilado por quê? Porque se afastaram de Deus. No meio do exílio, descobriram que somente Deus poderia salvá-los. Havia aqueles que jamais esqueceram da aliança, jamais esqueceram do propósito que Deus tinha com eles. Era uma nação escolhida, mas estavam debaixo da escravidão. E juntos com Esther, que havia sido escolhida para ficar no palácio. Ninguém sabia que ela era do povo de Deus. Mas Deus, ele começa um plano, da mesma forma que eu falei agora para vocês, que tem pessoas que às vezes começam a fazer uma coisa e aquilo vai piorando no outro dia. Os planos de Deus que envolvem a fé, elas vão evoluindo. Você fala: eu sou fiel a Deus. E começa a consertar sua vida com Deus. Amanhã você já começa a dizer: eu quero e vou vencer. E depois você começa a falar: eu vou vencer naquilo, exatamente no propósito que você deseja. E você vai agradando a Deus e vai servindo a Deus. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não vai colocar milhões na sua mão assim: eu vou te dar um prêmio de uma hora para outra. Não, mas Ele vai conduzindo você na força da sua fé para você conquistar tudo o que você precisa numa evolução poderosa. É por isso que eu estou falando sobre mudar a sorte. Porque quem define quem vai ter um azar na vida, a derrota na vida, ou vai ter a sorte, é você. Esther poderia ter cruzado os braços e falado assim: eu não vou fazer nada porque eu não posso fazer nada. E todo o povo seria exterminado e o homem que a criou, Mardoqueu, seria condenado à forca. Mas ela tomou uma atitude. Enfrentou o inimigo. Acreditou no poder de Deus que estava com ela e isso mudou a sua história. Para mudar a sua história, você tem que agir e crer que a cada dia você vai se tornar uma pessoa melhor. Na evolução da fé, o conhecimento faz toda a diferença. Dia 13, vamos ao trabalho forte, o ato profético da mudança de sorte em todos os nossos santuários. Creia nessa força divina de Deus. E você que precisa de ajuda, conte comigo. E com os Gideões, aqueles que todos os meses nos ajudam a propagar a palavra viva de Deus para quem precisa. Agora, eu vou pedir a Deus em seu favor. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu apresento a vida desta pessoa que tanto precisa de energia e força para vencer. Apresento os Gideões que amparam os nossos evangelistas através das suas ofertas e ajudam a propagar através do rádio, da TV, da internet a palavra viva de Deus. Abençoe-os. Abençoe esta pessoa que precisa tanto compreender essa missão, essa visão de fé. E dá a todos a energia, a garra para continuarem batalhando, assim como eu aprendi e todos precisam aprender. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Que Deus seja louvado, que o Espírito Santo te abençoe, tenha um final de dia maravilhoso e sabendo que nesse final de semana você vai poder ter a oportunidade de pensar bem na sua vida e nas suas ações e na casa do Pai receber a força que precisa. Amanhã tem evangelismo. Os jovens saem nas ruas evangelizando e ganhando almas para Jesus. E no domingo, a Santa Ceia do Senhor. Que Deus lhe abençoe. Um forte abraço. Paz e luz para você.